Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quarta-feira, né, meu amigo torcedor? Uma quarta aí de muita novidade, uma quarta de muita informação, uma quarta aí de, infelizmente, né, uma não definição pelo técnico Renato Portaluppi. Foi confirmado que Renato Gaúcho não será o treinador do Vasco para a temporada de 2025, pelo menos nesse momento as partes não chegaram a um acordo, mas também uma quarta-feira de novidade. O Vasco que agora vai novamente ao mercado, procurar um novo treinador, tem como plano B de fato o técnico português Antônio Oliveira, conta e enfrenta a concorrência do Atlético Mineiro também pelo interesse no treinador português, mas o Antônio Oliveira não é o único dos moicanos, né? A gente teve a informação agora há pouco, que a gente, é claro, vai trazer de uma forma mais detalhada a vocês durante esse Boa Noite Gigante, que o argentino Gustavo Quinteiros, atual campeão argentino com o Vélez Sarsfield, é um nome que hoje negocia também com o Vasco da Gama. Então, o Vasco ele não tem o Antônio Oliveira como única opção. Gustavo Quinteiros, que foi um nome oferecido ao Vasco da Gama recentemente, é também outro técnico na lista de interessados para a próxima temporada. A gente, é claro, vai trazer isso aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, informar tudo o que está acontecendo aí no nosso Cruz Maltino, trazer novidades sobre essa busca do Vasco no mercado pelo seu novo treinador. Um vídeo automaticamente, diante de tudo isso que a gente já está trazendo, muito importante, muito agitado, de muitas novidades, de muitas informações e completamente imperdível para você. Entretanto, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, torcedor vascaíno. Esse daqui, como nós sempre falamos, né, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é esse vídeo aqui que você está assistindo agora, saindo aí sempre pela parte da noite. Então se inscreva, compartilhe, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família e automaticamente fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso canal. O canal do Gigante Vasco não é absolutamente nada sem você. Então não saia do nosso vídeo sem se inscrever, deixar o seu like, o seu joinha e chegar junto aqui do nosso canal. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar, primeiramente, esse Boa Noite Gigante, falando novamente sobre o assunto Renato Gaúcho. E por quê? A gente vai falar sobre Renato Gaúcho a vocês aqui nesse Boa Noite Gigante. Que a gente teve novidades sobre toda a situação envolvendo o treinador. A gente já relatou, já informou, já noticiou a vocês no Fala Gigante. Então, se você não viu, corre para ver, até porque eu acho injusto a gente passar tudo que a gente trouxe no Fala Gigante novamente aqui nesse vídeo. Então, de verdade, não viu o Fala Gigante? Corre lá para você conferir com mais detalhes toda essa situação envolvendo Renato Portaluppi e Vasco. Certo é, negociação que durou alguns dias. Hoje tivemos aí a novidade que foi praticamente encerrada porque as partes não chegaram a um acordo. Houve 2 reuniões presenciais entre o staff do técnico e a diretoria vascaína, e hoje foi-se informado o Vasco da Gama que Renato não iria aceitar a proposta, apesar de ter gostado do projeto apresentado. Segunda, foi um dia em que as partes se reuniram para falar sobre o planejamento para 2025, e ontem, terça, foi o dia que as partes se reuniram para tratar a questão financeira do negócio, e foi aí que tudo travou, né? Renato Gaúcho não gostou dos valores que a diretoria do Vasco colocou à mesa. E volto a repetir, né? A gente está sendo muito insistente, mas eu acho que é sempre importante para a gente trazer a vocês as coisas. Renato Gaúcho, ele recebia no Grêmio um salário de entre 1,5 milhão a 1,8 milhão por mês, e no Vasco foi colocado na mesa dele um salário entre 750 mil a 1 milhão de reais. Renato Gaúcho não gostou de receber no Vasco pouco mais da metade do que ele recebia no Tricolor Gaúcho. Então, no entanto, mesmo o treinador se sentindo assim, realmente seduzido pelo que foi apresentado na segunda-feira, nas conversas por Pedrinho, projeto que interessou de fato a Renato Portaluppi, a questão financeira pesou
e muito para que o negócio não andasse. Acho que não apenas pesou em muito, né? Mas a questão financeira foi essencial para que as coisas não andassem. A diretoria do Vasco colocou aí na mesa, né, os nomes que tem interesse, e até legal a gente passar isso a vocês. Informações aqui na mesa, nessa reunião com o Renato Gaúcho, os nomes do Tietê, os nomes do Coelho foram colocadas à mesa para evidenciar os desejos da diretoria hoje no mercado da bola. E assim, até a pessoa ligada às tratativas, ligada, perdão, ao técnico Renato Portaluppi disse, cara, foi nota 1000 o planejamento que a diretoria do Vasco passou pra gente, mas a questão financeira não foi algo legal e acabou pesando negativamente. Além de Tietê e de Coelho, a informação que a gente tem é que dois zagueiros, pelo menos dois zagueiros, um meio-campista e um atacante que atue pelo lado esquerdo são as prioridades do Vasco nessa janela de transferência. Então, assim, tudo isso detalhadamente foi passado para o Renato. Ou seja, o Renato teve uma ideia geral do planejamento e como as coisas estão alinhadas. Então, ponto positivo aí para a diretoria do Pedrinho, que realmente tem um planejamento bem legal para a próxima temporada. Mas deu errado. Renato sentiu seduzido, sim. Renato olhou com muito bons olhos a possibilidade de voltar a trabalhar no Rio de Janeiro, mas não quis abrir mãos dos valores para fechar com o nosso Cruz Maltino. Uma proposta considerada baixa pelo staff do técnico, que fez o Renato dar esse ultimato hoje, quarta-feira, agradecendo ao convite, mas também deixando bem claro que recusou. E o Vasco, pelo que parece, também não irá andar, tá? Informações é que o Vasco não vai fazer loucuras financeiras alguma nesse momento e considerou que o investimento por Renato Portaluppi colocar no salário alto aí para contratar o treinador não fará sentido algum. Show? Então, informações importantes aí, né, a trazer a vocês realmente nesse momento, meu amigo torcedor. Renato Portaluppi longe do Vasco e o Vasco de volta ao mercado. Agora o Vasco olha para o mercado da bola à procura do seu novo treinador. Depois de Luiz Castro, Pedro Caixinha, que está perto aí do Grêmio, Renato Portaluppi, Paulo Pesolano, o Vasco foca em outros dois nomes, que são esses rapazes que estão aparecendo aí na imagem a vocês. Um é o Antônio Oliveira, como a gente trouxe a vocês no Fala Gigante, o técnico que foi demitido do Corinthians recentemente, é realmente a bola da vez aí no nosso Cruz Maltino. O Vasco ele já iniciou os primeiros contatos para contratar o técnico português. Uma conversa entre as partes já aconteceu algum tempinho atrás. O Vasco, antes de iniciar a negociação com o Renato Gaúcho, por exemplo, ele tinha feito uma rodada de conversas mesmo, algo informal, com vários treinadores, e um desses nomes que o Vasco sentou para conversar foi exatamente o Antônio Oliveira, para entender um pouquinho do perfil do treinador. Então, o Antônio Oliveira, que já teve esse contato, o Vasco foi voltar, teve novamente um contato feito pela diretoria vascaína, dessa vez, né, meu amigo torcedor, para o Vasco da Gama mostrar realmente o interesse na contratação do técnico Antônio Oliveira. A ESPN trouxe agora na parte da tarde de hoje, né, que o Vasco já fez contato com o representante de Antônio Oliveira para entender a situação do treinador, como está hoje a carreira, né, de Antônio Oliveira no mercado, um técnico que está livre desde julho, após a passagem pelo Corinthians, onde na ocasião o Corinthians ficou 7 jogos sem vencer, na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, e aí realmente não tinha mais clima, Antônio Oliveira foi demitido. O Vasco hoje, porém, não é o único interessado no Antônio Oliveira, tá, meu amigo? Hoje aí o Portal Trivela, agora há pouco, do nosso grande amigo Gabriel, trouxe a informação que o Atlético Mineiro também recentemente fez contato com os representantes do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira não é apenas o favorito para assumir o cargo hoje no Vasco da Gama, tá? E também no próprio Atlético, até porque a bola da vez do Atlético Mineiro não é o Antônio Oliveira. É uma situação assim, o Atlético tentando marcar território, né? Garantir espaço aí no mercado. Hoje, o Atlético Mineiro negocia com o Luiz Castro. Salvo engano, tem uma reunião marcada para amanhã com o técnico português, que era um nome desejado aqui no Vasco, mas a questão salarial, assim, fez que o Vasco nem entrasse no negócio. E também o Cuca, um dos grandes ídolos aí da história do clube, que conquistou o título mais importante da história do Atlético Mineiro, que foi a Libertadores lá de 2011, 13, não lembro aqui exatamente
o ano. Entretanto, aí realmente o Atlético negocia com Cuca e Luiz Castro e tem aí o Antônio Oliveira como esse plano B, né? Se der errado com os dois, o Atlético foca aí na contratação de Antônio Oliveira, assim como o Vasco, né? Deu errado com o Luiz Castro, deu errado com o Paulo Pessolano, deu errado com o Pedro Caixinha, deu errado com o Renato Gaúcho. Vamos aqui no Antônio Oliveira ver qual é. E o Vasco segue mantendo contato. Entretanto, não é apenas o único nome, tá? Porque, meu amigo, hoje as coisas se agitaram e a gente teve a informação que o Vasco da Gama tem uma reunião marcada amanhã com um outro técnico, tá? Um técnico de muito destaque nessa temporada, que é, no caso, meu grande amigo torcedor vascaíno, Gustavo Quinteiros. Esse técnico que iniciou a sua carreira de muito destaque, tá? Um técnico que realmente vem num momento de ascensão aí na sua carreira, sendo o atual campeão da Libertadores, não, perdão, do Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield. Ele que iniciou, como a gente trouxe a você, a sua carreira lá no ano de 2005, treinando Blooming, do futebol boliviano, passou pelo Bolívar, também da Bolívia. Ele rodou o futebol boliviano aí, passando também por Oriente Petroleiro, voltou ao Bolívar depois. E em 2012, talvez tenha pego o seu primeiro grande clube na carreira, que foi o Emelec. Foi muito bem no Emelec. Passou pela seleção, após 4 temporadas de destaque no Emelec, ele chegou à seleção do Equador. Inclusive no Emelec, meu amigo torcedor vascaíno, ele conquistou 4 ligas equatorianas. É um dos grandes campeões aí da história do Emelec. Foram 4 temporadas no Emelec e 4 títulos da liga equatoriana. E após, é claro, esse destaque, ele foi treinar a seleção do Equador. Passou 3 anos na seleção do Equador, 15, 16 e 17, e largou o Equador em 2017 para iniciar uma carreira no Al Nassr, um dos grandes clubes aí do futebol da Arábia Saudita. Passou por Al Nassr, passou por Al Azla dos Emirados Árabes, chegou em 2019 à Universidade Católica do Chile, também um dos grandes clubes aí do continente sul-americano, um dos maiores do Chile, passou pelo Clube Tijuana, que é um dos grandes também do México na temporada 19 e 20, e em 20 chegou ao Colo-Colo, onde fez também um trabalho interessantíssimo, tá? No Colo-Colo ele passou 20, 21, 22 e 23, um trabalho a longo prazo de 4 temporadas, sendo no Colo-Colo campeão 2 vezes da Taça do Chile, campeão 2 vezes da Liga Chinela e campeão 2 vezes da Supercopa do Chile. Então também carregou um monte de títulos por lá e após essa passagem de destaque no Colo-Colo de 4 anos, ele chegou nessa temporada ao Vélez Sarsfield para mais uma temporada de destaque, sendo o atual campeão do Campeonato Argentino com o clube argentino. Então, assim, é um técnico de muitos títulos, é um técnico de muito gabaritado, é um técnico, assim, com um perfil, ao meu ver, até invejável, assim, vencedor, campeão, e com títulos recentes, né? Para você, torcedor vascaíno, ter uma noção, de 2019 para cá, o técnico ele tem 7 títulos conquistados. Ele conquistou em 19, né, a Liga Chilena e a Supercopa do Chile. Em 22 ele conquista a Liga Chilena novamente e a Supercopa do Chile. Em 21 ele conquista a Taça do Chile. Em 23 ele conquista a Taça do Chile. E agora em 24 ele conquista o Campeonato Argentino. Então, de 19 para cá, todos os anos ele teve um título grande na carreira. E o Vélez Sarsfield, o clube que ele estava agora, não é o time de maior orçamento do futebol argentino, não. Muito pelo contrário. É um clube de baixo orçamento. E isso evidencia mais do que nunca como foi bom o trabalho do Quinteiros no clube da Argentina com 32 jogos e 19 vitórias. A gente já vai trazer mais números sobre o Gustavo Quinteiros, mas a informação é a seguinte, tá? Que amanhã, de acordo com informações aí do Na Torcida Vascaínos, o presidente Pedrinho ficou de conversar com o técnico, aliás, hoje, perdão, quarta-feira, perdão, desculpe, o presidente Pedrinho ficou de conversar aí com o Gustavo Quinteiros para falar sobre a questão de valores. E, além dessa informação, o jornalista Oscar Barnard, jornalista argentino, trouxe a informação que, nesse momento, realmente, o treinador Gustavo Quinteiros negocia com o Vasco. E ele até diz assim, a gente vai trazer as aspas do jornalista argentino a vocês. Abre aspas. Eles estão negociando. Dizem que a parte econômica não é problema, embora existam recursos para o Vélez disputar a Copa Libertadores. E alguns jogadores do atual elenco estão prontos. Essa foi a informação dada aí pelo jornalista argentino, que há uma negociação, né, entre aí
o Vasco da Gama e Gustavo Quinteiros. Entretanto, pesa também a favor de uma permanência dele no Vélez Sarsfield a possibilidade de disputar uma Libertadores na próxima temporada. Entretanto, é claro, hoje, meu amigo, o mercado do futebol sul-americano é algo gigante, tá? Assim, o mercado do Brasil na América do Sul é algo gigante. Então, qualquer treinador hoje quer vir para o Brasil. Mesmo uma carreira de sucesso, mesmo tendo a possibilidade de disputar uma Libertadores no ano que vem com o Vélez, é mais favorável para o técnico Gustavo Quinteiros retroceder um pouquinho, vir disputar uma Sul-Americana, retroceder o caramba também, né? Ele vem para o Vasco da Gama, mas o que eu digo é, deixar uma Libertadores para vestir a camisa do Vasco é mais importante por ser o mercado do futebol brasileiro. Mas enfim, é o Vasco aí olhando, temos essa negativa do Renato Gaúcho, mas temos hoje a possibilidade do Antônio Oliveira ser esse plano B e também Gustavo Quinteiros no radar aí da diretoria Cruz Maltina para o ano de 2025. Bom nome, torcedor! Deixe claro a sua opinião aí nos comentários. Vou fazer meus contatos aqui assim que esse vídeo terminar para buscar mais novidades a vocês. Certo é, meu amigo? Vasco da Gama aí no mercado, Vasco da Gama procurando nomes e, após a negativa de Renato Gaúcho, o Vasco se vira da forma que está dando para buscar o seu novo nome. Deixe a sua opinião nos comentários qual, na sua opinião, seria o melhor nome para o Vasco da Gama. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quarta-feira e já, às 7 horas da manhã, estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!